Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema: o que é crer em Jesus? O Deus do Antigo Testamento. O que é crer? Peço a vocês que deixem seus likes, deixem os comentários, compartilhem nossos vídeos, compartilhem no grupo da família, compartilhem esse vídeo em especial com os irmãos que são evangélicos, católicos ou qualquer um que vocês achem meio fanático por religião, né? Meio preso à religião. Para quê? Porque esse vídeo é explicativo para tentar ampliar a mente das pessoas e possivelmente fazer com que elas realmente sigam Jesus. Porque o que se vê no mundo são pessoas falando de Jesus, mas no fundo não seguindo o Cristo. Então, vamos lá. Muitas pessoas dizem seguir o Cristo, dizem ser cristã e dizem crer no Cristo. O que é a palavra crer? Crer não é só eu acreditar na sua existência. Crer significa, sim, eu acreditar na sua existência, mas também juntar isso com a prática do que ele ensina, seguindo o caminho dele. Tanto é que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, mais ou menos assim, ele quis dizer: vocês têm que me seguir, imitar o que eu faço, se comportar como eu estou ensinando, porque esse é o caminho mais certo. Para a salvação, para a evolução, chamem como quiser, não importa, mas é o caminho mais certo para que a gente se destaque do mundo material e se aproxime mais de Deus. Então Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é um homem prudente. Então, o que Jesus quis dizer? Que não é só ouvir, não é só eu ir no pastor, no padre, no espírita, seja lá quem for que fale de Jesus, e ouvir e ficar por isso mesmo, não. É praticar. E se pegarmos lá em Tiago, nós vamos ver que a fé sem obra é morta. Ah, mas Paulo falou que a obra não salva, o que salva é a fé. Bom, vocês preferem Jesus, que te chamou a praticar, porque prática é obra. Preferem Jesus ou preferem Paulo? Pô, gente, não é paulinismo, é cristianismo. Então Jesus nos chama a praticar, como eu falei, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Jesus, na história do bom samaritano, mostra que o samaritano fez, ou seja, ele teve uma obra, ele praticou. E olha que o samaritano era considerado alguém que tinha uma fé errada. Então Jesus põe acima dos conceitos religiosos, né, das questões religiosas, ele põe acima disso, dessa fé, de que é a minha religião que vai salvar. Não, é a minha que vai salvar. Ele põe acima disso a prática. A prática, a obra, essa salva. Não é o seu apego a essa ou aquela religião que salva. Tanto é, de novo, que o bom samaritano era considerado alguém que tinha uma fé errada, mas ele foi quem praticou. E Jesus falou assim: vai e faça o mesmo. Ou seja, pratique o mesmo.
samaritano se doou. Não só o exemplo do samaritano, mas vários outros exemplos que o próprio Jesus deu. Ele se doou. Ele falou que o maior no reino dos céus é aquele que é escravo de todos, é aquele que serve. Servir significa praticar. Eu não sirvo só adorando, só orando, só frequentando culto ou missa, ou reuniões espíritas. Eu não sirvo só assim. Eu sirvo colocando em prática, fazendo. Então Jesus nos chama à prática. E qual prática é essa? É a prática do amor incondicional, da paciência, da tolerância, do perdão, do oferecer a outra face. Hoje em dia, nós estamos numa questão política e de ideologias muito grandes. E muitas pessoas que dizem ser cristãs estão enveredando por caminhos meio tortuosos. Jesus nunca defendeu a agressão, a rigidez, a autoridade nesse sentido de rigidez, a forçação de barra, a chicotada. O ensinamento ele vem através de exemplos. Jesus deu exemplo, mas não através de chicotada, de forçação de barra, de obrigatoriedade, de rigidez. Jesus era contra, com certeza, o adultério. Tanto é que ele falou para a mulher adúltera, vá e não peques mais. Ou seja, o adultério para ele é um erro. Mas ao mesmo tempo ele apedrejou essa mulher, ele falou assim, acabou essa história de adultério. Vamos pôr ordem aqui. E tacou pedra. Ele era o único santo que poderia tacar pedra. Porque ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não tinha pecado. Então ele poderia ter atirado a primeira pedra. Mas ele atirou? Não. Ao contrário, ele disse, alguém te condena? Ela falou, não. E ele disse, nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Ou seja, ele deu o ensinamento. Na cruz, o bandido que estava do lado dele, o ladrão, errou. Claro, roubou, errou. Mas você acha que ele absorveu? Que ele falou, em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Né? Entra vários conceitos, se o ladrão foi para o paraíso naquele dia ou não, mas esquece isso. Se ele condenasse aquele ladrão, se ele tivesse que condenar, né? Como ele é contra o roubo, ele deveria ter que condenar aquele ladrão, mas ele não fez. Ah, mas não fez porque o ladrão reconheceu ele. Não é só por isso, não. Ele não fez porque o ladrão tinha já dentro de si mesmo um sentimento bom. Tanto é que o ladrão, um aceita, o outro não aceita. Um aceita a própria condição, a gente está aqui porque merece. O outro se revolta e diz que não. Então, um ladrão tinha um coração mau e outro tinha um coração bom. E Jesus o absolve por causa do seu coração. Jesus, no momento que o apóstolo corta a orelha do soldado romano, Jesus cola a orelha de novo.
Alguém já pensou que Jesus ia chegar lá e falar assim, não, aqui é Deus, é Jeová. Vamos lá e corta a cabeça e corta a orelha de todo mundo. Será que Jesus ia fazer isso? Vocês já viram Jesus fazendo isso? Não. Então Jesus ensina o bem, a tolerância, a humildade, a paz, a compreensão, o perdão, que nós possamos exemplificar para o próximo as coisas certas, mas não usar do chicote para obrigar o próximo a fazer o que a gente acha que é certo. Vocês imaginam um Jesus armado? Não tem lógica. Ah, mas muitos se prendem ao Velho Testamento e dizem, Deus mandava matar. Vocês acreditam mesmo? 2022, vocês acreditam mesmo que aquele era o Deus que Jesus trouxe para nós e ensinou para nós como é, através de exemplo? Muitos se prendem assim, numa parte onde Jesus disse assim, antes de Abraão existir, eu sou. E dizem que por isso fazem correlações, dizem que Jesus já existia no Velho Testamento. Sim, Jesus já existia. Jesus é um espírito eterno. Com certeza ele existia. Mas dizer que ele inspirou os antigos profetas e aquelas antigas pessoas a matar, a fazer certas coisas negativas, não foi Jesus quem inspirou. Principalmente a matar. Por quê? O Deus que ensina a perdoar 70 vezes 7, simbolizando infinitamente o perdão, é o mesmo Deus que se ira, que se vinga? Vocês raciocinam, gente? Não é o mesmo Deus. Senão é um Deus hipócrita. E Jesus foi contra os hipócritas. Porque é um Deus que manda você perdoar 70 vezes 7, simbolizando infinitamente, mas ao mesmo tempo ele mesmo não perdoa. Que manda lá no Velho Testamento, lá no início, não matarás, mas ao mesmo tempo ele manda matar. Vamos entender, gente, que certas coisas acontecem, morte, né? Problemas, acontecem pela lei de plantar e colher. Aquele grupo ou aquela pessoa plantou no passado, está colhendo agora. Deus permite que isso aconteça. Permitir é diferente do que Deus forçar alguém a matar ou a sofrer por causa de ideologia. Porque não aceitou, porque não seguiu isso aqui e tal, então vou mandar matar. Não. As pessoas plantam e colhem, e isso é uma lei universal, né, que o próprio Jesus ensinou no momento da espada, que o apóstolo cortou a orelha do soldado romano. Que eu falei, tanto é que Jesus fala, embainha sua espada, você não sabe que quem mata pela espada morre pela espada? Ou seja, você planta, você colhe. Foi isso que Jesus quis ensinar. Não é Deus que força ninguém a matar e não força ninguém a fazer o outro sofrer por causa de ideologia religiosa ou política, ou seja lá qual for. Então entendam que seguir Jesus, meus irmãos, é colocar em prática os seus ensinamentos.
E do momento que você segue uma ideologia em que o outro andou errado, tem que morrer, isso não é de Jesus. Jesus nunca falou isso. Ah, mas o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo. Negativo. Tanto negativo, que o próprio Jesus disse assim: eu não vim modificar a lei, vim cumprir. Ou seja, ele veio cumprir a lei de Deus que estava sendo feita totalmente errada no passado. Então houve necessidade dele vir e exemplificar o modo certo de se fazer. Tanto é que no passado era amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. E Jesus inverteu. Ama o seu inimigo e ora pelo aquele que vos persegue. No Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. E Jesus trouxe uma nova moeda. Por quê? Porque o Velho Testamento já estava passado no sentido de que o povo daquela época estava cumprindo as leis erradamente. Então houve necessidade de Jesus vir e exemplificar. E qual foi o exemplo que ele deu? Amor, perdão, tolerância, paz, exemplificação, doação de si mesmo em benefício do próximo, servir, todas essas benesses. Mas hoje falam, não, se tivesse arma naquela época, Jesus usava. Raciocínio dentro do próprio evangelho que vocês estudam. Então, vocês que são mais rígidos, religiosamente falando, mais presos às suas religiões, raciocinem dentro do que Jesus veio ensinar e percebam se realmente estão com ele. Porque só está com ele aquele que ama. E amar não é forçar o outro a sofrer para que o outro se molde à minha ideologia. Amar não é forçar o outro a fazer o que eu quero à base do chicote. Lá em João foi dito: todo aquele que ama conhece a Deus. E Jesus disse: aquele que me ama guarda, ou seja, guarda no coração e pratica, né, os meus mandamentos. Ame como eu vos amei. Ou seja, como é que ele nos amou? Se doando. E assim ele pede para que nós façamos uns pelos outros. Se doem. Ele diz, o Mestre Jesus diz, que Deus dá seu sol a bons e maus, justos e injustos. E ainda diz que Deus é perfeito por isso e pede para que nós sejamos perfeitos como Deus é. Sol e chuva simboliza vida e alimentação, provisão. Então Deus provê para justos e injustos, bons e maus. E pede para que façamos isso, sejamos perfeitos como o Pai. Ou seja, dando oportunidade para que todos possam, até aqueles que andam no mal,
oportunidade e exemplo para todas as pessoas se modificarem. Então, muitos de vocês vão dizer assim: então não devemos ter leis, não devemos ter polícia, juízes, leis, e deixa todo mundo solto, né? E não leva ninguém para a cadeia. Não é isso. Aquele que é pego no erro do crime, né? Seja lá qual tipo de crime for, tem que ser punido pelas leis como manda. Como manda as leis. Tem que ser levado e punido, porém, não com sentimento de vingança, mas sim com sentimento de educar aquele ser para o bem. É isso que Jesus quer. Jesus não quer vingança. Ele quer amor. E quando você usa de educação ao próximo, mesmo que você puna ele, você usa de amor. Agora, quando você usa de vingança, quando o seu sentimento, e aí vem do seu coração, cada um sabe de si, quando o seu sentimento é baseado, está recheado de vingança, não, aquela pessoa tem que ser punida, presa e para o inferno porque ela não segue a minha ideologia, porque ela fez aquilo que é errado, porque ela não segue a minha religião, ela vai para o inferno. Porque isso, porque aquilo. Quando o seu sentimento está recheado, baseado na vingança, você acha mesmo que é com Jesus que você está nessa hora? Porque ele fala, é do coração do homem que partem os maus pensamentos. Crimes, adultérios, prostituição, etc, etc. Vem da onde? Do coração do homem. O crime, então, não foi Deus que mandou o crime. Nasceu do coração do homem. Nasceu do coração do homem. Então, no Velho Testamento, quando alguém cometeu um crime, mesmo em nome da religião, não foi Deus que mandou? Não. Veio do coração do homem? Veio. Veio da ignorância, da rebeldia, da raiva, de influências espirituais negativas. Tem um episódio no Velho Testamento, por exemplo, que Deus manda matar velhos e crianças. Outro episódio, Deus manda apedrejar um filho rebelde. Isso tudo é cultura da época, gente. Vamos raciocinar e não vamos trazer o passado negativo para hoje. Isso é cultura da época, uma cultura ainda ignorante, baseada num sentimento ignorante de um povo que era uma criança espiritual ainda. É a infância espiritual da humanidade, aquela época de barbárie. E aí as pessoas achavam que estavam fazendo o certo em nome de Deus, que era Deus que estava mandando. Só que Deus nunca vai mandar você matar, você fazer o outro sofrer por ideologia nenhuma. Isso é lógico hoje em dia, pelo que Jesus veio e exemplificou. Jesus, sendo o Espírito perfeito que é, ou, como vocês acreditam, sendo Deus, poderia acabar com tudo num piscar de olhos. Porém, não, ele exemplifica o bem. Se ele exemplifica o bem, é porque ele quer que você, que está me ouvindo, faça, pratique o bem. Isso é obra, praticar é obra. Não, eu vou ser salvo porque eu sigo o culto, tomo a Santa Ceia, ou então
oro para Maria, oro para o santo tal, tomo a hóstia, ou pelo espírita, né? Eu escuto a palestra de fulano de tal, eu converso com o espírito de Bezerra de Menezes, eu faço tudo isso, mas eu não coloco em prática o amor. Eu vou ser salvo só porque ou eu vou evoluir, eu vou ser salvo só porque eu estou atrelado a essa religião. E Jesus disse que aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Vocês acham mesmo que o batismo que Jesus falou é um culto externo? Quantas pessoas são batizadas e não mudam de caráter? Por fatos, isso. Quantos me dizem? Não precisa me dizer não. Comenta nada não. Diz para você mesmo. Quantas pessoas são batizadas e não mudam de caráter? Vai lá, mergulha na água, ou então o padre batiza desde da infância, ou então dentro de outro círculo religioso é batizado da forma, no culto externo, da forma do círculo religioso, mas a pessoa não muda de caráter. Batismo significa purificação. O culto externo, o ato, o dogma, não purifica ninguém. Porque se purificasse, a pessoa mudava automaticamente de caráter. Podem acontecer melhoras dentro de um culto. Pode acontecer melhoras? Pode. Algumas pessoas podem se curar? Pode. Aquilo ali é um processo de magia. Tem várias pessoas usando de pensamento positivo, né? Usando energias boas, independente da religião. Então, há orações, há tudo. Então, a pessoa pode ser transformada a partir dali? Pode. Começar uma transformação? Pode. Mas todas são? Não. Então, o culto externo purifica alguém? Não. O que purifica você é a sua fidelidade ao que Jesus ensina. É a prática do bem. É você se purificar internamente, olhar os seus defeitos, trabalhar esses defeitos e criar virtudes. É você se desapegar dos prazeres carnais e das coisas que te prendem aqui à carne, ostentação, prazer carnal referente a sexo, bebida, drogas, apego a matérias, a bens, a dinheiro. Tudo isso é negativo. O apego, de uma forma geral, é negativo. A posse, eu tenho posse pela minha mulher. Tenho sentimento de posse pelo meu filho. Sentimento de posse pela minha mãe e pelo meu pai. Sentimento de posse é um apego e é negativo. Porque você trata aquilo ali como um objeto seu. Então, essa modificação interior que Jesus pede, esse desapego que Jesus pede, e a prática do amor incondicional. O que é isso? É levantar o bumbum da cadeira e fazer o bem até para o seu inimigo. Aquele que você não concorda, sabe? Não concorda com o ato dele, você está pronto, apto e disposto a ajudá-lo dentro da necessidade dele. Não é ajudar ele a fazer o mal, é ajudá-lo. Se ele estiver passando fome, você vai dar um prato de comida. Pode não concordar com a vida dele e explicar isso para ele, mas ajudá-lo.
Isso quebra, isso tudo que eu falei, tudo isso quebra o seu ego. Tanto é que Jesus falou, aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, é negar o próprio ego. É quebrar esse ego, é destruir esses apegos. Negue-se a si mesmo. É negar toda ideologia de que eu tenho que forçar fulano a ser do jeito que eu acho que tem que ser. Negue-se a si mesmo, carregue sua cruz, porque quebrar o ego traz sofrimento. Então a cruz simboliza o sofrimento. Carregue sua cruz cada dia e siga-me. É o caminho da perfeição. É isso que leva à salvação ou à evolução, chamem como quiser. Então vocês que são mais presos a essa questão religiosa, dentro da própria Bíblia, raciocinem. Raciocinem no que Jesus trouxe. Ah, mas Jesus inspirou fulano de tal. Deus inspirou o apóstolo profeta tal. Raciocina, gente. Inspirar não significa pegar na mão e escrever. Deus não escreveu por ninguém. Tá? Inspirar não é isso. Inspirar é jogar uma ideia e a pessoa interpretar aquela ideia. Então, toda vez que um profeta, um apóstolo, um médium, chame como quiser, é inspirado, tem uma comunicação mediúnica, isso também é comunicação mediúnica, tá? Não é porque eu estou falando de mediunidade que vocês, evangélicos e católicos ou de outras religiões, têm que sair do vídeo, não. A mediunidade é uma coisa natural. O evangélico que recebe o Espírito Santo é um médium, é um intermediário entre o lado espiritual e o lado físico. O católico, que é um profeta que tem suas revelações, também é um médium. É um intermediário entre o lado espiritual e o lado físico. Então vamos parar de preconceito. A palavra médium significa intermediário. Não se prende somente à religião espírita espiritualista, não. Vamos parar de preconceber as coisas. Então, todo médium que recebe uma informação do campo espiritual e vai passar por físico, isso demanda interpretação do próprio médium, profeta, revelador, chama lá como for, ungido. Necessita de interpretação. Entende? Ah, mas Chico Xavier psicografou. Não foi Deus ou o Espírito que pegou na mão do Chico Xavier? O conceito é esse, tá? Porém, mesmo que um espírito se comunique assim, não significa que a ideia ela não passa pela interpretação do médium, tá? Ela passa. Tanto é que se você pegar uma carta psicografada, não é 100% da carta que vai ter detalhes da vida da pessoa e do espírito. Algumas partes. Algumas partes vão se identificar com a pessoa e outras não. Não vai ser 100%. Por quê? Porque passou pela interpretação. Toda vez que você recebe uma revelação dentro da igreja, seja católica ou evangélica, pode ver que a revelação não é igual à do outro profeta.
Um profeta traz uma revelação, outra profeta traz outra revelação, pode ter coisas parecidas, mas não é idêntica. Por que não é idêntico? Se foi o mesmo Deus, se foi o mesmo Espírito Santo. Porque passa pela mente, pela interpretação do próprio profeta. Assim também incorporações e outra coisa, mas não vou entrar nesse quesito. Nós estamos falando da questão de seguir Jesus. Então, crer, gente, é você juntar o acreditar com o praticar. Então, eu espero que todos tenham gostado desse vídeo, que possa servir para clarear a mente de muitos de meus irmãos, talvez não de todos, lógico, mas que possa clarear. Deixe seus likes, deixe seus comentários, compartilhe, como eu disse, com seus amigos, irmãos, parentes, conhecidos que são evangélicos, que são católicos, que são espíritas. Compartilhe para tentar ampliar a mente das pessoas e fazer com que, com o tempo, nós tenhamos um mundo melhor. Porque muitos esperam a salvação de fora, a melhora do mundo de fora. Vou continuar só um pouquinho mais, tá? Muitos esperam que Jesus volte para melhorar o mundo. Em outras partes do mundo, outros esperam outros seres ou deuses a descer. Então, na Índia, por exemplo, né, em alguns lugares esperam a volta de Sai Baba, em outro lugar esperam a volta de Krishna, em outro lugar esperam a volta de não sei quem. Alguns acreditam que os ETs vão vir e melhorar tudo, e trazer o novo, e tudo vai ser melhorado. Não vamos depender de salvação externa. Existe uma parte que Jesus diz assim, quando é perguntado para ele, Senhor, de onde virá o reino dos céus? O que é reino dos céus? Reino dos céus é um estado superior de consciência. Tá? Um estado superior de consciência. Não é somente, também pode ser, mas não é somente um paraíso do lado de lá depois da morte, não. Mas é um estado superior de consciência. Então, da onde virá? Jesus diz assim, em verdade vos digo, não direi ele lá ou ele cá. O reino dos céus não vem por meio exterior. O reino dos céus está em vós. Pode procurar lá na Bíblia de vocês que está escrito assim, ou dentro de vós ou em vós. O que Jesus quer dizer com isso? Não adianta você esperar uma mudança externa, uma mudança de fora para dentro. Mas você, através da sua convivência com o outro e com os outros, você vai criar esse reino dos céus. Esse mundo onde só vai viver pessoas com estado de consciência superior. Entende o que eu quero dizer? Quando todos se modificarem, no sentido de fazer reforma íntima, desapegar das questões materiais e praticar o amor incondicional, já se instalou aqui mesmo o reino dos céus. É uma criação sua, só depende de você. Agora, do momento que você olha o outro que é diferente de você e recrimina, execrando ele, querendo moldar ele da sua forma através do chicote, do rigor, da ignorância, da intolerância, você só divide e continua a guerra. Nunca vai ter reino dos céus nenhum instalado
aqui na Terra. O reino dos céus é um lugar que demanda paz e harmonia. Muita paz a todos.